imagina que nessa época não tinha internet. Então, como é que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos pedindo que mulheres de todo o país, mandassem, chegava via telegrama, carta, fax, né? O que elas achavam que devia constar na Constituição. Aí, dentro do CNDM, que é Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, nós fizemos um grupo que separou o que a gente chama joio do trigo, coisas absurdas, etc., do que precisava ser trabalhado. E com a nossa equipe e um grupo pro bono de advogadas feministas, nós então passamos, a partir daí, né, a trabalhar, né, em, digamos assim, demandas que se converteriam, né, em provisões democráticas, né, para serem incluídas na Constituição, né? E esse trabalho foi realizado numa articulação também com a bancada de mulheres na Constituinte, mas também com as lideranças de todos os partidos. Todos os dias nós íamos ao Congresso Nacional, todos os dias. E, por exemplo, o Congresso discutia por capítulos. O Congresso está discutindo o capítulo da família. Muito bem. O que nós fazíamos? Lançávamos nos meios de comunicação, televisão, imprensa escrita e também cartazes e outdoors, a mesma mensagem. No caso da família, por exemplo, eu me lembro perfeitamente, era uma família de 1916, o homem em pé, com aquele terno, com aquele relógio assim, a mulher com aquelas roupas, em volta, aquela opção de filho, e o lema era, né, a família brasileira não é mais essa, mas as leis ainda são, porque ainda era regida pelo Código de 1916. E o papel da mulher na sociedade e na família não é mais esse, mas as leis ainda são. Então, eram uma série de spots de televisão, né, extremamente eficientes, que acordavam as pessoas para o que estava sendo discutido. Se era legislação trabalhista, a mesma coisa. E nós visitávamos, por exemplo, se estava se discutindo legislação trabalhista, nós íamos com sindicalistas, conversar com todos os líderes de todos os partidos. Esse foi um trabalho que demorou de 1965 até o último dia, né, de 88, foi em outubro, quando a Constituição foi promulgada. Aquela Constituição tem o dedo das mulheres brasileiras. Ela tem, e ela foi escrita com as tintas da luta política das mulheres, nas quais nós, feministas, jogamos um papel fundamental. Isso é inegável, isso é uma página da nossa história, né? Pouco conhecida, mas é uma página da nossa história. E a partir daquelas demandas que nós recebemos de todo o país e tudo mais, nós realizamos em Brasília uma grande reunião, né, com mulheres de todo o país, da qual saiu um documento que eu considero histórico, que é a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, e que nós entregamos, eu entreguei pessoalmente ao deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Nacional, mas, ao mesmo tempo, em todas as assembleias legislativas do país, né, no mesmo horário, essa carta foi entregue por movimentos locais aos presidentes de assembleia, mostrando que era um movimento nacional, unido, vitorioso, imensamente vitorioso. Cerca de 80% das nossas demandas fazem parte hoje da Constituição. Então, eu acho que é importante ressaltar que você tem aí sempre o feminismo como agenda política e, nesse momento político, a forma como ele está, de uma certa forma, se concretizando é através de um trabalho partindo de um órgão de governo, que era o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em articulação com as várias instâncias organizadas da sociedade, grupos de mulheres, movimentos feministas, sindicatos, associações, etc., junto a um outro órgão de poder, que é o Congresso Nacional. Então, eu acho que são, digamos assim, momentos históricos que também determinam, né, e contextos e variáveis e forças políticas, qual é o formato
que o feminismo vai tomar nesse ou naquele momento. Por isso é que eu acho isso de pós-feminismo, é uma palavra que para mim soa vazia, né? Porque a agenda da igualdade, ela está sempre presente. Agora, ela poderá ser expressada de diferentes formas, né? Tomar diferentes formas, privilegiar diferentes agendas. Obviamente, nós não estamos falando de dogma religioso, nós estamos falando de ação política, nós estamos falando de história, né? E história, ela é moldada pela ação política.